Vamos agora tratar sobre os pronomes demonstrativos. Existem os pronomes demonstrativos. Este, esta, isto, que quanto ao espaço, declara aí daquilo que está aqui, está próximo, ok? Está mais próximo da primeira pessoa, do emissor. Quanto ao tempo, está relacionado ao tempo presente. E além disso, no caso aí, no texto, vamos sempre se relacionar com o termo mais próximo que ele está fazendo menção, ok? Esse, essa, isso são pronomes demonstrativos que declara quando o objeto ou aquilo que está se referindo está perto do receptor, da segunda pessoa, perto de você. Quanto ao tempo, são tempos, no caso aí, passado ou presente. São tempos próximos, não tão distantes, mais relacionado ao passado. E no texto, quando se quiser relacionar os objetos, as declarações, o assunto ali que já foi declarado, utilizamos, neste caso, para se relacionar com o termo do meio. Aquele, aquela, aquilo está se relacionando a algo mais distante. Está longe, não está nem próximo da primeira pessoa, nem próximo da segunda, do interlocutor, do emissor e do receptor. Está distante. Vai se relacionar aí quanto ao tempo, aos tempos mais distantes, a um passado mais distante, um tempo longínquo. E quanto à estrutura do texto, a um termo também mais longe. Sabemos também que existe a questão do anafórico, que são os pronomes que se relacionam com aquilo que veio antes na sentença, já veio declarado, que é o esse, essa e isso. E o pronome catafórico, que vai se relacionar com aquilo que vai vir depois, que é este, esta e isto. Por exemplo, podemos declarar: os meus objetivos para 2014 são estes, : e aí declarar quais são de fato os meus objetivos. Desta forma, eu estou utilizando o pronome demonstrativo para me relacionar com aquilo que vem depois da minha sentença. E se eu falasse: os meus objetivos... por exemplo, passar num concurso público. Esse é o meu objetivo para 2014. Eu estou me relacionando a algo que eu já declarei na sentença. Então veio antes. Por isso eu utilizo um pronome demonstrativo anafórico. Ok? Não esqueça, anafórico, você declarou algo, você está relacionando a um pronome demonstrativo relacionado a algo que veio antes. De antes, anafórico. E catafórico, depois. Obviamente, catafórico, este, esta e isto. Anafórico, esse, essa e isso. Além disso, vamos aqui citar alguns exemplos quanto à questão da estrutura, quando relacionado ao texto. Então, gosto de uvas, bananas e jabuticabas. Aquelas mais do que estas e menos do que essas. Observe que aquelas é algo que já está mais distante. Então, uvas. Mais do que estas é o que já está mais próximo, jabuticabas. E menos do que essas é aquilo que está no meio, bananas. Comprei maçãs e bananas. Estas está mais próximo, bananas estavam amassadas. Aquelas, maçãs no caso está mais distante, não. Ok? Quando houver mais de 3 termos, 4 termos ou mais, podemos também utilizar a expressão as primeiras ou ainda, neste caso, as últimas. Quando utilizarmos as primeiras, vamos dar sequência com isto, isso, aquilo, por exemplo. Ou se utilizarmos a última, da mesma forma, vamos relacionar de forma as primeiras que vierem, isto, isso ou aquilo. Outros exemplos: peguei este livro, o emissor está com ele na mão, está relacionado àquilo que está perto do emissor. Peguei esse livro, está relacionado àquilo que está próximo do receptor, então está próximo de você. Peguei aquele livro, é um livro que está distante, possivelmente há um diálogo entre duas pessoas e o livro está distante, está ali, como por exemplo, um livro pode estar na mesa e você está dialogando não próximo, não
colado, não está pegando no livro, não está na mesa. Ok? O livro ele está na mesa, mas vocês não. Os participantes do diálogo. Os pronomes demonstrativos são também, neste caso aí, alguns outros destaques. Mesmo, próprio, tal, semelhante, o, a, os, as, quando se referia àquele, aquelas, aqueles, ok? Mesmo, o delegado chamou a mesma testemunha, então está se relacionando aí a um pronome demonstrativo, para não repetir aí neste caso, o já possivelmente se destacou quem foi a testemunha, para não repetir utilizamos o pronome demonstrativo para fazer menção da testemunha neste caso. O próprio partido escolherá os candidatos. Mais uma vez, um pronome demonstrativo, neste caso, próprio. Não admitirei tal comportamento. Para saber, para ter uma compreensão completa, tal está se relacionando a algo que já foi declarado, que já é de conhecimento de todas as pessoas, do emissor e do receptor. Então, é um pronome demonstrativo. Semelhante, não aceito semelhante resposta. Da mesma forma, semelhante está demonstrando algo que já é sabido do emissor e do receptor. Os que não estudam costumam se dar mal. Está se relacionando a esse os, não é aí neste caso um artigo, e sim aqueles que não estudam. Está se relacionando, é um pronome de demonstração. Está destacando alguém, um pronome neste caso. Vale lembrar que, por exemplo, se fosse pronome demonstrativo, ou se fosse artigo, o artigo ele é um determinante universal, neste caso aqui ele faria com que o que fosse, neste caso, um substantivo, ou precisaria ser um substantivo. Sabemos que não é um substantivo, porque o U ele é determinante e ele sempre vai vir antecedendo um substantivo. E se ele é um determinante, se não for substantivo, a palavra que vem depois, ele substantiva. E neste caso não acontece com a palavra que. Pronome relativo, ele faz referência a um termo antecedente. Funciona como elemento de coesão, relacionado aí, neste caso, à estrutura. Evita repetições, né? Então, quando for uma sentença onde, para evitar que seja repetido os termos. Coesão, como já destaquei, é um mecanismo linguístico que permitem uma sequência lógico-semântica entre as partes de um texto. Está relacionada à estrutura. E coerência é acerca da significação e não mais dos elementos estruturais que o compõem. Vamos destacar aqui quais são os pronomes relativos. Que, o qual, quando vier neste caso aí, há uma diferença entre eles, ele só vai ser utilizado quando for relacionado a uma coisa. Quando for relacionado a uma pessoa, que, quem, o qual. Quando for relacionado a lugar, onde, em que. Quando for relação de posse, cujo. Quando for relação de quantidade, quanto. Então aí há uma regra para se existir uma coesão na estrutura. Quando for relacionado a coisas, como no exemplo, a maçã que comi estava podre. A maçã estava podre, comi a maçã. Há duas sentenças. Para evitar a repetição, se utiliza aí a maçã que, o pronome relativo, comi, estava podre. Poderia ser utilizado também a qual. A maçã a qual comi estava podre. Quando for antecedendo uma pessoa, a menina de que falei estava na sala, ou poderia ser de quem, da qual, ok? São duas sentenças. Falei da menina, que existe aqui neste caso o pronome. Quem fala, fala de algo ou de alguma coisa. Então existe a preposição. Preposição de mais o artigo a, que o substantivo exige também. A menina, ok? Falei da menina. Que nesse caso utilizamos sempre, quando é pessoa, os pronomes relativos que, quem ou a qual. E a menina estava na sala é a segunda sentença que unificamos no exemplo acima. Quando anteceder lugar, a praia em que ou em onde conhecemos está poluída. Então, a praia está poluída e conhecemos a praia. Então, para evitar a repetição do termo a praia, utilizamos aí o pronome relativo. E quando
tiver uma relação de posse, a porta do carro quebrou, o carro foi consertado. Observe que a porta pertence ao carro. Então há uma relação de posse. Não precisa, neste caso, obviamente, ser uma posse de um ser vivo. O carro não é um ser vivo, mas há uma relação de posse. Neste caso, o pronome tem que concordar com a porta. Então, o carro cuja porta quebrou foi consertado. Então, cuja está relacionado com a porta, porque está fazendo a relação de posse. O que o carro possui a porta, ok? Atenção, cujo u, cuja a, cuja as ou cujo us não deve ser de forma alguma declarado. Isto é feiura total. Ok, pessoal? Acabamos aí os assuntos de pronome, algo bem prático para você gabaritar na prova. Um abraço.